A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados ouviu nesta quarta-feira a deputada licenciada Carla Zambelli e Eduardo Talhaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Talhaferro foi convocado como testemunha no processo que pode resultar na cassação da parlamentar. O ex-assessor passou a ter o papel central depois de levar ao Congresso documentos que apontam irregularidades e investigações relacionadas ao caso Zambelli. Talhaferro detalhou que a deputada era foco do ministro Alexandre de Moraes. Os principais nomes solicitados pelo ministro Alexandre de Moraes através dos seus juízes auxiliares para que tudo que ela postasse fosse monitorado, feito relatório para que ele tomasse providências. Ela e outras pessoas, era ela mais 3 ou 4 pessoas entre parlamentares e influencers, para que fosse feito vamos dizer, como se fosse um pente fino, ficasse sempre alguém à disposição para estar observando as redes dela. Esse trabalho era feito por servidores do próprio gabinete. Talhaferro relatou a existência de um trabalho voltado para monitorar perfis em redes sociais exclusivamente ligados à direita. Mas com o decorrer dos trabalhos, com o passar do tempo, se percebia que sim, existia, se não existia era muito estranho, um claro trabalho direcionado a perfis de direita, nunca a perfis de esquerda. O ex-assessor afirmou que se tornou inimigo e está sendo perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes. Essa sede de me calar é gigante. O pedido de extradição de uma pessoa que, no momento, não estava nem denunciada. A extradição foi pedida no dia 14 de agosto. A denúncia ela veio no dia 20. Então se mostra claramente a sede de calar uma pessoa que está falando a verdade. E eu não vou me calar em momento algum. Não tenho dúvida disso. Talhaferro ainda revelou que Moraes ordenava o bloqueio imediato de plataformas sem aguardar os prazos normais de resposta. Que a suspensão total de uma plataforma, como o Telegram e como o WhatsApp, é uma coisa que não deveria ser feita, tá? Mas ele fazia isso para que as ordens deles fossem cumpridas, porque existia uma certa resistência, a princípio, das plataformas de cumprir decisões. Elas questionavam, o jurídico da plataforma questionava. Então, ou quando não questionava, demorava muito. Imagina, uma coisa que chegava, ele queria sábado à noite, que fosse cumprida em 1, 2 horas, ou sábado à noite, então ele não aceitava. Então, o que ele fazia? Como esse questionamento das plataformas e alguns fatos que elas demoraram muito para poder responder ou não respondiam, ele foi e fez a suspensão total através do bloqueio pela Anatel. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, esse depoimento ocorreu na CCJ da Câmara dos Deputados na manhã de hoje. O Eduardo Talhaferro foi arrolado como testemunha no processo de cassação da deputada Carla Zambelli. Os dois estão na Itália. Carla Zambelli está presa na Itália, participaram por videoconferência na manhã de hoje, né? E segundo contou então Eduardo Talhaferro, a Carla Zambelli seria um dos principais alvos de monitoramento do ministro Alexandre de Moraes ainda durante o processo eleitoral em 2022. Boa noite, Silvio. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana, Piotr, Augusto, meu irmão. Boa noite, você que nos acompanha. Paula, cabe uma reflexão, né? Nós que acompanhamos tantos escândalos no Brasil, principalmente nos governos do PT, o PT não consegue cruzar um governo sem uma grande roubalheira, mas podemos recorrer à memória do Mensalão, podemos recorrer aos 7 anos de Operação Lava Jato e o impacto produzido por delações, por confissões, por acordos de leniência, que são pedidos de clemência, confissões também, mas de pessoa jurídica, a máfia dos sanguessugas, o escândalo envolvendo Renan Calheiros em 2007, teve outros ainda, se a gente for voltar um pouquinho mais no tempo, talvez o Augusto tenha mais vívida a lembrança dos anões do orçamento, mas esse depoimento do Talhaferro, se somada à Vaza Toga, que é muito mais grave do que a Vaza Jato, como sempre repisamos aqui, tudo o que ele disse, e ele não é testemunha ocular, ele é
participante. Ele estava lá nessa central clandestina de monitoramento, comandada pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, com a participação de juízes auxiliares, e hoje o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, fecha os olhos para o que aconteceu ali. Tudo isso é de uma gravidade absurda. Era algo, se o Brasil tivesse em condições normais, a imprensa tradicional não teria outro tema para tratar, senão da central clandestina que aconteceu no Brasil, de monitoramento, de perseguição, e quem eram os alvos principais. E aí entra a deputada Carla Zambelli. Ela, por ser uma fiel escudeira do presidente Jair Bolsonaro durante anos, e todos os nomes que se tornaram escudeiros, que se tornaram vidraça. No primeiro momento, vitrine eleitoral, e depois vidraça. E, portanto, ela sofre da perseguição, ela era um alvo particular do Alexandre de Moraes. Isso está muito claro, como outros tantos que falamos todos os dias. Mas o meu questionamento, para quem estiver do outro lado da tela, e acompanha a política brasileira, será que se a imprensa brasileira não estivesse contaminada pelo sentimento de antibolsonarismo, extrema-direita, a favor desse consórcio de poder STF-PT, será que se o Ministério Público não tivesse completamente aparelhado de forma vertical, ou seja, começando pela Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal, a mesma coisa, a cúpula, será que o Brasil hoje não estaria refletindo e buscando apurar e punir quem acabou com o que restava de democracia no Brasil? E tem nome, é o gabinete, é a central clandestina que funcionou sob ordens do ministro Alexandre de Moraes.